localizadas nas profundezas dos hemisférios cerebrais, que são conhecidas como núcleos da base. Dividimos em 3 partes essas aulas. A primeira vamos falar grosseiramente sobre a anatomia macroscópica dos núcleos da base. Depois a gente vai conversar sobre a circuitaria neurofisiológica, que é isso que interessa você saber. E posteriormente uma aula de correlações clínicas bem interessante sobre os núcleos da base. Para contextualizar, vamos iniciar com esse caso clínico de uma senhora, na verdade de 60 anos, uma senhora idosa, que foi a primeira paciente de um plantão. Esse foi um plantão meu da residência médica. Infelizmente eu não tenho isso filmado da paciente, mas eu peguei algumas imagens da internet para simular esse caso que eu atendi, caso verídico que eu atendi na residência de neurologia. E a paciente chegava no plantão com uma queixa que há um dia notou tremores de um lado do corpo. Mas muito difícil a história, era difícil se comunicar com essa paciente. Existia uma barreira de linguagem, ali o familiar tentava ajudar, mas existia uma complicação muito significativa e eu tive que confiar na minha avaliação do exame neurológico daquela paciente. Em breve a gente volta para ela e você vai ver como é interessante avaliar transtornos do movimento. O cérebro a gente ainda não chegou na aula específica de cérebro, mas é importante ter essa visão geral, que estamos na parte mais superior agora do estudo da neuroanatomia. Essa visão dorsolateral do cérebro, você vê um aspecto geral. E aqui esse corte, então, foi aberto o cérebro, como se abre uma melancia aí na feira. E esse é um conceito bem interessante que é fundamental quando a gente vai entrar no estudo dos núcleos da base, né, pessoal? Essa diferenciação entre a substância cinzenta e a substância branca, que está presente no cérebro, está presente no cerebelo também. E isso é importante para entendermos a localização e a razão pela qual chamamos essas estruturas de núcleos da base. Então, os núcleos da base são ilhas de substância cinzenta corpo celular, dentro das profundezas dos hemisférios cerebrais. Cara, dependendo da forma que você observa, do corte, do livro de anatomia, é uma confusão, né? Parece uma salada ali, não dá para entender nada. Então, o objetivo do nosso curso não é fazer anatomia aqui cirúrgica. Então, a gente vai mostrar para vocês os cortes mais importantes na prática de neuroradiologia, do dia a dia, que é importante você saber como localizar, então, os núcleos da base e saber os princípios básicos anatômicos deles. Mas a informação mais relevante inicialmente para você é essa aqui, essa ilha de substância cinzenta nas profundezas do hemisfério cerebral. Então a substância cinzenta habitualmente é mais externa, a substância branca é mais interna, porém tem essa exceção dos núcleos da base. E esse corte aqui do cérebro é muito interessante, é um corte horizontal, um corte axial, são esses cortes, pessoal, que vamos ver nos estudos de neuroradiologia, seja tomografia ou ressonância, principalmente no nosso dia a dia. Lógico que o pessoal faz reconstrução disso, mas as sequências brutas geralmente são essas sequências horizontais ou axiais. Então a gente está vendo aqui os hemisférios cerebrais, substância cinzenta, substância branca, e observe que essa confusão aqui no meio é o objeto do nosso estudo no dia de hoje, tá certo? É aí que se localizam os núcleos da base e outras estruturas que têm relação muito importante com eles. Que estruturas profundas, então, são essas observadas em um corte axial? Primeiro é o tálamo, vamos ter aula específica disso com o Ronison. A gente já viu que é um centro de intermediação de informação muito importante no sistema nervoso. Para os núcleos da base também vai significar como um relé, né, um centro de redistribuição de informações. Então o tálamo está nessa localização mais profunda aqui. É isso que você vai ver, é assim que você vai ver essas estruturas na sua prática, tá? Tálamo mais profundo. Cápsula interna. Então a cápsula interna, você lembra, né? É aquela avenida, a avenida de substância branca, que traz as informações lá do córtex cerebral de forma compactada. Cápsula interna, ela se interpõe entre o tálamo e os núcleos da base. Então, tem essas porções aqui que a gente vai estudar em detalhes na aula de cérebro. Diferentes tratos passam por locais diferentes, de forma compactada aí na cápsula interna. E, por fim, a gente tem os núcleos da base. Então, os núcleos da base, eles estão localizados nessa porção mais lateral
dessa região profunda do cérebro, lateral e anterior, até como vamos ver. Só para vocês contextualizar, só para contextualizar para vocês, então, essas estruturas relacionadas. Tálamo, lembra? E a cápsula interna, que tem essas duas perninhas aqui e esse joelho, como veremos na aula de cérebro. É nesse contexto que estão os núcleos da base. É assim que você vai ver esse tipo de estrutura na sua prática profissional. Dessa forma, na verdade. No formato radiológico, pessoal. De forma análoga ao que a gente viu, o tálamo está nessa região mais medial, cápsula interna faz a perna anterior, joelho, perna posterior, e aqui a gente tem os núcleos da base. Vê que na prática não é igual no livro de anatomia, né? Então isso é uma coisa importante, ter essa percepção geral sobre essa distribuição anatômica dessas estruturas e onde procurá-las quando você tiver quadro clínico compatível. Tálamo, mais uma vez, então a repetição aqui excessiva até dessas estruturas, né? Vamos ter uma aula excessiva de tálamo, que está bem discriminado para você. Se você ficou com dúvida também, a cápsula interna, ela tem uma certa extensão no corte axial, né? Vamos ter aula dela também específica quando conversarmos de cérebro. A gente está falando isso, na verdade, para contextualizar anatomicamente os núcleos da base, que é o nosso interesse da aula de hoje. Os núcleos da base são compostos por estruturas diferentes que a gente vai analisar aqui nessa aula. Quais que são elas? Então, vamos conversar sobre os núcleos da base. Pô, Wagner, esse não é um curso de neuroanatomia prática, né, clínica? Qual que é a importância da gente estudar essas estruturas? Na verdade, pessoal, concentra aqui. Essa é a grande sacada de estudar a neuroanatomia clínica, né? Nós estamos partindo aqui das queixas. Por que é importante, então, a gente estudar essas estruturas? Estamos falando de motricidade, do ponto de vista prático na neurologia, neurocirurgia, fisioterapia neurológica, fonoterapia neurológica. Os pacientes que chegam com esse tipo de queixa motora, eles são muitos, eles são diversos. O paciente ele pode ter fraqueza muscular, perda de força muscular. Então você já sabe bem, a gente já estudou isso na via da motricidade, né? Então, fraqueza muscular, a lesão está na via piramidal ou na unidade motora no sistema nervoso periférico. Ok, Vagão, perfeito. Mas você pode ter uma incoordenação também, uma alteração motora pela falta de coordenação do paciente, que na aula de cerebelo imaginamos ter coberto bem os princípios neuroanatômicos. Mas olha só, existem também, pessoal, os movimentos involuntários, que é o paciente que ele não perdeu força, ele não está incoordenado, mas ele está mexendo de forma involuntária. É o que o paciente, na prática, ele chama de tremor. Cabe a você, como profissional de saúde, adequar qual que é, na verdade, o movimento involuntário presente naquele paciente. Que pode não ser nem um movimento involuntário, na verdade, pode ser uma alteração da dinâmica, da velocidade do movimento, como veremos. Então, esse é o contexto fundamental dessa aula. Você pensou em movimento involuntário, você identificou na sua prática um movimento involuntário, tem que lembrar da possibilidade topográfica de lesão em núcleos da base. E isso é muito frequente, pessoal. Quem nunca viu um paciente com queixa de tremor? Pelo amor de Deus, né? Não precisa ser nem neurologista. Olha a nossa amiga, a primeira paciente do meu plantão da residência. Olha o tremor que ela apresentava. Não consegui comunicar bem com ela, né? Paciente. Coincidentemente, esse vídeo aqui é de um periódico científico. A paciente era de origem asiática também, que eu havia atendido lá em São Paulo. E essa era queixa de tremor, mas só falava que era um dia e a família não conseguia dizer mais informações. Vamos então misturar aqui um pouquinho, né? Anatomia com semiologia. Será que isso é um tremor mesmo, pessoal? Que é um movimento involuntário? É. Movimento involuntário você já lembrou de núcleo da base. Já tá bacana. A família fala que é tremor. Mas o tremor, ele é assim irregular, ele é arrítmico desse jeito mesmo. Então olha que característica semiológica interessante. Esse era um quadro arrítmico irregular com uma frequência variável. E essa informação, ela já fala contra a possibilidade de tremor. Wagner, esse curso de anatomia que a gente já falou, né? O padrão em M. Esse não é um padrão em M, pessoal. Seja esperto, né? Seja localizatório. A paciente de um dia para cá apresenta uma alteração só de um lado do corpo, um padrão em M. Não é M paresia, mas é um M movimento involuntário. Lembrar da possibilidade de lesões encefálicas quando a gente tem esse padrão em M. Se você não lembra disso, volta para a aula de vias motoras. Só isso isoladamente já te ajudaria bastante. M, lesão encefálica, um transtorno de movimento, está nos núcleos da base o problema provavelmente.
usando um pouco de semiologia, um movimento irregular, arrítmico, não parece ser um tremor. Vamos ver o que é isso mais à frente. Núcleos da base, quais que são, afinal, essas estruturas? Como que elas estão subdivididas? Então, o famoso núcleo caudado, aqui na frente, nessa parte mais anterior. Putame é essa estrutura mais externa. Eles são conhecidos em conjunto como estriatum. Vamos repetir isso aí para vocês, tá certo? Globo pálido, é interessante notar que o globo pálido tem duas porções. A porção externa, aqui nessa posição, e a porção interna do globo pálido. Essas são as principais estruturas dos núcleos da base, nesses cortes macroscópicos e nos cortes axiais de ressonância que você vai observar de forma relativamente direta, tá? Mostrando para você mais em detalhes, então, para não restar dúvida, núcleo caudado. Ah, vai, o núcleo caudado tem cabeça, corpo, cauda, cara. Para que a gente vai nessa microanatomia? O que você vai ganhar com isso? Na verdade, muito pouco, né? Do ponto de vista clínico, é importante você ter uma noção do que é o núcleo caudado, né? Putame, essa estrutura mais externa, é interessante que do ponto de vista funcional, eles se correlacionam bastante, tá? O caudado com o putame, tanto que são conhecidos em conjunto como estriatum. Eles são a porta de entrada dos estímulos nos núcleos da base, como veremos adiante. O globo pálido, você já viu que tem duas porções, interna e externa. Ele fica mais em contato direto com a cápsula interna, como vemos aqui. E são basicamente essas estruturas que você vê grosseiramente nesses cortes. Tem duas mais que comentaremos um pouco adiante. Por vezes, em ressonância e em tomografia, você também vai se deparar com esse tipo de corte aqui, pessoal, que é o corte coronal. Então é um corte legal também para ver núcleos da base em algumas circunstâncias. É menos frequente que os exames de imagem eles venham dessa forma, mas pode acontecer e pode ser útil para você também. Só um toque radiológico, que é bem mais difícil diferenciar essas estruturas na tomografia que na ressonância, tá? A resolução da ressonância, como veremos, ajuda mais a diferenciar os núcleos da base. Então aqui nesse corte, vamos explorar onde que eles estão, essas estruturas. Isso, lógico, depende da altura, da profundidade desse corte, né? O núcleo caudado pode estar maior ou menor, pode estar na cabeça, na cauda, aquilo varia, mas o princípio geral é esse aqui. O núcleo caudado ele sempre fica perto dos ventrículos laterais, numa porção mais superior, nesse corte coronal. Aqui a gente tem o putame, que ele sempre fica mais externo, o putame, né? Mais próximo do córtex temporal, da região do córtex insular, da ínsula, como veremos na aula de cérebro. O globo pálido mais medial, sempre junto do putame, anatomicamente. E aqui surgem estruturas diferentes, que elas são difíceis demais de serem visualizadas em exames de neuroimagem, mas têm uma importância relativamente significativa do ponto de vista funcional, que é o núcleo subtalâmico. Isso já está na transição ali do mesencéfalo. Subtalâmico por quê, né, pessoal? Lembra que está o tálamo aqui? Tálamo aqui, cápsula interna aqui, núcleo subtalâmico, já chegando perto do mesencéfalo. E aqui mais embaixo a substância negra, que propriamente dita já está localizada no mesencéfalo. Observe então que surgem mais duas novas estruturas que pertencem aos núcleos da base, que são melhores visualizadas nesse corte coronal. Substância negra a gente consegue ver também em cortes axiais do mesencéfalo, como ficará claro adiante. Então, resumindo para você, esses são os núcleos da base. Pausa um pouquinho, mentaliza quem são eles. O mais importante, lógico, é você ter uma ideia funcional dessas estruturas. Radiológica, a imagem aqui para a gente fazer um paralelo, né? Então você está vendo próximo dos ventrículos, aqui preenchidos de líquido, núcleo caudado, na região mais lateral, próximo da ínsula, córtex insular, vamos ver no cérebro, está o putame, globo pálido, tálamo, e observe como é bem mais difícil ver o núcleo subtalâmico e a substância negra. Difícil a gente demarcar aqui. Lembrando que temos a cápsula interna separando também nessa porção. Só para você ter uma noção do ponto de vista radiológico, neuroradiológico. A gente falou em mesencéfalo, a importância do mesencéfalo, núcleo subtalâmico está ali próximo, e principalmente a substância negra.